Olá, sejam bem-vindos ao Viver de Verdade num horário atípico aqui pela manhã, mas não queria deixar de compartilhar com vocês esse momento especial, esse solzinho gostoso e falar para vocês sobre a sabedoria da natureza. É um livro que eu estou lendo, eu estou adorando, Sabedoria da Natureza, de Roberto Otsu. Eu há muito tempo vinha falando no Conquistando Seu Destino sobre os ciclos da natureza. E foi isso que me interessou nesse livro, A Sabedoria da Natureza, porque os orientais, pessoal, eles olham como é a natureza e tiram dela a sabedoria. Se você parar para pensar, a natureza ela é perfeita, ela tem os seus ciclos, ela é mutável, o tempo todo tem processos e as coisas vão acontecendo. E eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com você dessa sabedoria, que se nós pararmos para pensar, coisa que os orientais fazem bastante ao observar a natureza e trazer as lições para a nossa própria vida. Então vamos lá. Primeiro, uma das coisas que me chamou a atenção foi os ciclos da natureza ou os ciclos da vida. Se você parar para pensar, nós temos primavera, o verão, o outono e o inverno. Cada estação do ano traz uma sabedoria e as coisas acontecem como tem que ser. Se a gente parar para pensar na nossa vida, todos nós temos esses ciclos. Seja ciclos financeiros, seja ciclos de relacionamento, profissionais, de carreira. Então tem momentos que a gente está no verão, em que parece que está tudo funcionando legal, calor, tudo maravilhoso. Tem um momento que as folhas caem, um momento de recolhimento. Tem um momento do inverno, um momento em que a natureza fica quietinha, tudo coberto de branco, de neve, os animais eles ficam intocados, e depois a primavera começa de novo, a natureza acordar, começa tudo a acontecer. E não é assim na nossa vida? Quantos de nós temos verões e invernos? Se a gente parar para pensar também, o livro não fala nesse aspecto, como eu já vim ensinando há muito tempo, mas ele fala da sabedoria da natureza, de fases das nossas idades. Então, como se a gente tivesse ali, na fase da infância fosse a primavera, tivesse relacionado com a primavera, a fase da adolescência, o início da fase adulta com o verão, com a energia lá em cima, os hormônios, aquela vontade de fazer tudo com pressa, sem muita paciência. Depois, à medida que a gente vai ficando aí, seus 30, 40, 50 anos, o outono, e depois a melhor idade, o inverno. Esse é um dos pontos do livro. Faz sentido isso para você? Vamos chegando aqui, galera, nesse Viver de Verdade atípico, fora de hora, mas numa segunda-feira, como eu sempre costumo fazer. Hoje eu não vou fazer às 5, porque eu estou saindo aqui do sítio da minha irmã em Boituva e estou indo para Florianópolis daqui a pouco com meu filho, que eu não vi há 3 anos, o Nicolas. Também estou com o Lucas aqui. A gente vai agora para a área de Boituva, eles vão saltar de paraquedas. Eu ia também, mas ontem eu fui jogar futebol. Futebol é um esporte perigoso, né, gente? Aí eu lesionei meu dedo e aí vou lá junto com eles para eles fazerem esse salto. Eles estão aí no verão, né, se a gente trouxer para essa metáfora. Outra coisa que o livro traz, que eu achei interessantíssimo, é sobre a sabedoria da água. Se a gente parar para pensar, o rio, ele desvia dos obstáculos. Ele não fica brigando com uma pedra. Quando ele vê um obstáculo, uma pedra, ele desvia, ele passa pelo lado, ele flui. E ele desemboca no oceano. Todos os rios do planeta, eles vão desembocar no oceano. Eles vão para o oceano. E é muito interessante porque algumas coisas eu já havia pensado, outras foram completamente novas para mim, por isso eu sinto a vontade de compartilhar com você. No caso do rio e no caso do oceano, o oceano é é grandioso. O oceano, eu diria que no planeta, ele ocupa maior espaço, ele é a maior potência, e se você parar para pensar, ele está no lugar mais baixo. O oceano, ele tem a humildade, ele não quer estar no lugar mais alto, não quer estar no topo, ele recebe todos os rios. É interessante como ele não fica brigando para estar no topo, como nas geleiras, como no topo da montanha. Ele recebe simplesmente os rios. E os rios não discutem com o que acontece na vida, deixa fluir. Assim como nós deveríamos fazer com os nossos... Estão me ouvindo melhor agora? Assim como nós deveríamos fazer com os nossos problemas. A gente deveria simplesmente deixar fluir, deixar acontecer. E quando a gente para pensar
na natureza e a gente traz isso para nós, a gente começa a ter essa percepção, caramba, quantas vezes eu fico brigando com um problema, quantas vezes eu quero aparecer, ser o maioral, tá em primeiro lugar, ser o número 1, quando a natureza nos mostra uma outra atividade, uma outra forma de perfeição. Vamos falar do bambu, o bambu chinês. Foi até aí que eu cheguei, ó. Ainda estou no começo do livro, mas eu gosto muito de anotar, e você sabe que quem ensina são aqueles que mais aprendem, né? Então eu gosto muito de anotar. Depois eu até vou fazer um post de algumas coisas que eu aprendi aqui. A água vai pelo caminho mais fácil. Ela só deixa se levar, apenas flui sem se queixar, sem aborrecer e sem aborrecer os outros que encontra pelo caminho. Para os taoístas, isso é sabedoria. Fala mais fácil versus mais curto. Ego e ansiedade. Cria um desejo que os caminhos mais fáceis sejam os mais curtos. Isso é coisa do ego. A gente não tem problema nenhum de ter o caminho mais fácil. Na verdade, a gente deveria deixar fluir e ir no caminho mais fácil. Se o seu coração aperta e você sente, caramba, não é esse o caminho, a sua sabedoria interna, a sua essência já está te dando, já está te informando, já está te avisando. Mas a gente briga com aquilo que está aqui dentro. O que eu trouxe para mim é que muitas vezes, como na história do bambu chinês, o bambu cresce, ele cresce reto, bambu chinês. E ele não fica olhando o outro bambu, se o outro bambu cresceu mais rápido que ele ou não, se está mais alto que ele ou não. Ele não fica se comparando, caramba, aquele bambu é mais bonito, aquele bambu é mais alto, não. Ele cresce reto, ele evolui, ele busca o caminho mais curto, o caminho mais fácil. E eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas eu já falava isso há muitos anos nas minhas palestras, mas o bambu chinês, você pega a semente, coloca, planta e deixa lá. Você vai colocando água, adubo talvez, e nasce um brotinho. Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e nada acontece. 2 anos, 3 anos, 4 anos, e nada acontece. 5 anos, e de repente aquele pequeno brotinho ele começa a crescer, e uau, o bambu, gente, ele vai para mais de 20 metros de altura em 6 meses. Mas a pergunta que eu faço para você que está aí, para Sheila, Elmir está aí, Jonathan, Joel, Rosane que estão chegando, Vitor Oliveira, sejam bem-vindos. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: o bambu, ele levou 6 meses para crescer? Não. Ele levou 5 anos e 6 meses, 5 anos e meio. E quando a gente estava olhando para ele durante 5 anos e praticamente nada estava acontecendo, ele estava crescendo para onde? É isso que você pensou. Ele estava criando raízes, ele estava crescendo para baixo. Olha que interessante, o bambu chinês também traz uma sabedoria gigante para todos nós. Ele leva 5 anos fortalecendo as suas raízes, crescendo para baixo, para depois em 6 meses, bum, explodir. É o que acontece muitas vezes quando a gente entra aqui no Instagram e a gente olha players ou pessoas de sucesso e fala, caramba, essa pessoa não existia, e de repente do nada, blum. Não é do nada. Muitos de nós precisamos ter a paciência de entender que quando você está assistindo uma live com conteúdo que você se identifica, quando você está estudando, quando você está lendo, você está criando raízes, você está criando profundidade, você está criando sabedoria. 5 anos criando raízes, profundidade para suportar a necessidade de conseguir sustentar 20 metros de altura em apenas 6 meses, nesse crescimento meteórico. Então, quando você olha para a sua vida e de repente parece que nada está acontecendo, quando você olha para os seus resultados e você fala, caramba, eu estudo há tanto tempo e parece que eu não saio do lugar, atenção, não negligencie tudo que você está aprendendo, crescendo e mudando. E não se culpe por isso, e não se cobre tanto. No fundo, você está crescendo, você está adquirindo conhecimento, só que você está sustentando as raízes, você está crescendo as suas raízes para sustentar a altura que você merece chegar na sua vida. Faz sentido isso para você? O bambu chinês, ele nos traz a sabedoria. Aqui no livro ainda vai ter a sabedoria do ar, a sabedoria do fogo. Eu estou doido para continuar lendo, para continuar fazendo outras lives para vocês. Mas eu gostei muito do que eu li até agora sobre a sabedoria dos ciclos da natureza, a sabedoria do rio,
das águas, a sabedoria, a lição da água, né? A água flui, e a sabedoria do bambu chinês. Ele fala que o bambu ele precisa estar a 1 metro só de distância dos demais. Ele não precisa de muito espaço. E como os orientais trazem isso para a sabedoria humana, é que as pessoas que não são muito espaçosas, as pessoas que se contentam, ele falou ontem, eu gosto de ler antes de dormir, gosto de ler quando eu acordo, e aí a gente vai dormir com essa mentalidade, e o sono ele é revigorante e nos traz algumas percepções sobre a leitura. E uma das coisas que o livro fala também, que eu nunca tinha parado para pensar, é sobre, primeiro, quando você invade o espaço do outro, para os orientais, né, o espaço do outro é muito sagrado, porque ele considera o próprio espaço sagrado também. E o bambu ele não precisa de muito espaço para crescer. Ele cresce 20 metros apenas no seu raio de ação, precisando apenas de 1 metro, 1,5 metro no máximo de distância dos demais. E com isso ele consegue subir 20 metros de altura. Quando você não invade o espaço do outro, você está sendo respeitoso. Inclusive, os orientais dizem também que eles não se metem na vida dos outros sem que os outros peçam ajuda. Isso seria uma invasão da privacidade, ou do aprendizado, ou da sabedoria, ou do crescimento da outra pessoa. E quando o bambu está crescendo, ele não fica olhando para o lado do outro, para o outro lado e se comparando. Aquele bambu cresceu mais rápido que eu. Aquele bambu está mais bonito que eu. Não. Ele cresce, ele evolui, olhando para dentro de si. Você que já me acompanha há um tempo, ou talvez você seja novo, sabe que eu criei o movimento do Ultrapassador, Ultrapassando Limites. É um movimento que nasceu há 25 anos e agora, há 2 anos, a gente tem essa plataforma onde temos lá quase 2.000 alunos integrantes que fazem todos os meus treinamentos. E no fundo, seja no L4, que é o meu treinamento de 4 semanas, seja no Palestrante de Elite, seja no Acelerando Suas Vendas, ou mesmo no Reinvente no Digital, a minha mensagem maior é levar para você essa sabedoria dos 3 pilares do ultrapassador. Energia e vitalidade. Você acordar pela manhã e cuidar da sua manhã. Esse momento que vocês estão me vendo aqui agora é um momento muito meu. Tanto é que eu não faço live todos os dias. E hoje eu senti no meu coração a necessidade de abrir uma live aqui. Estou me despedindo desse lugar maravilhoso que nós passamos o final de semana todo no Natal antecipado com a minha família. Tive o privilégio de reencontrar a minha irmã, os meus primos, meus filhos todos, com as noras. A gente estava aqui nos stories, está lá a foto da família toda. Isso é muito gostoso, não é sempre que a gente consegue juntar a agenda de todo mundo. Todos foram embora, a gente ficou aqui, como eu disse aqui no comecinho da live, aqui pertinho, bem ali, naquele horizonte ali, tem a área de salto aqui de Boituva. Eu tenho 300 saltos de paraquedas em queda livre, e meu filho mais novo, o Lucas, ficou pilhado. Pai, quero saltar de paraquedas, tá bom. Aí vai o Nicolas também, que está aqui, que saltou com 8 anos comigo. E eu que ia saltar, dessa vez só vou assistir, por causa no momento do pouso não vai ser fácil pousar. E mais uma vez, né? Isso mostra um pouquinho dessa evolução e dessa paciência. O bambu, ele tem paciência, serenidade, o rio tem aceitação. Ontem eu fui jogar bola, bati o pé, luxei o dedo, estou agora nessa fase de recuperação, gelinho. Isso mostra que, se fosse um tempo atrás, vou dizer para vocês, eu ia saltar, falar, pouso com o pé só, não vou perder essa oportunidade. E hoje eu estou bem mais tranquilo com isso. Já fiz isso 300 vezes, e não é por causa da quantidade ou por nada. É mais uma coisa de ir lá e curtir o momento deles. E quando você olha a natureza e traz isso para sua vida, você começa a evoluir a sua sabedoria também. Você começa a ter uma vida um pouco mais de paz. Os 3 pilares do ultrapassador é energia e vitalidade. Então cuida da sua manhã, cuida da sua energia, faça seus exercícios físicos. Isso não tem nada a ver com estética, tá, pessoal? Isso tem a ver com energia mesmo. Energia e vitalidade para você fazer o que tem que ser feito na tua vida. Segundo é crescimento. Se você olhar na natureza também, tudo aquilo que não cresce morre ou é eliminado. Se você não se adapta, se você não cresce, a natureza simplesmente elimina. Dá uma olhada na teoria de Darwin, na teoria da evolução das espécies. E terceiro é a liberdade. É a liberdade. Liberdade que eu imagino
que todos nós merecemos ser livres. E eu vou muito além da liberdade financeira, que muito se fala hoje aí no Instagram, muito além da liberdade geográfica ou da liberdade de tempo, que é você ter tempo para você. É a sua liberdade de escolha, é a sua liberdade de você poder viver a sua missão, é a sua liberdade de você entender que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, quando você olha nessa perspectiva, os seus problemas eles diminuem de tamanho, não é verdade? E eu quero compartilhar com você, como eu estava dizendo aqui, eu senti no coração a vontade de abrir essa live e deixar gravado aqui no Insta para quem não está aqui cedinho, acordando e vendo junto com vocês, para compartilhar primeiro esse lugar maravilhoso, essa despedida daqui, não sei quando eu volto para cá. Segundo, um pouco do que eu já estou aprendendo sobre a sabedoria da natureza, sobre esse livro maravilhoso. Quem está chegando aqui agora é de Roberto Otsu. É um livro que faz com que a gente possa ver como que a gente reage com as circunstâncias das nossas vidas, né? Como que os problemas nos atingem, como é que você tem lidado com a paciência versus a ansiedade, como você tem lidado com o respeito em relação ao processo e o tempo das coisas. A natureza, tudo acontece, tem muita coisa acontecendo nesse exato momento. E eu amo estar na natureza, porque isso para mim é a famosa liberdade. Espero ter contribuído um pouquinho com você para esse começo de semana, para você refletir sobre a sabedoria das águas. As águas fluem, as águas não ficam questionando quando aparece uma pedra no meio do caminho, ela simplesmente dança com a pedra, ela contorna a pedra, ela deixa fluir, ela caminha para o oceano, que tem a grandiosidade do planeta Terra e a maior humildade. Ele está no lugar mais baixo, mais humilde, com toda a potência e grandiosidade e energia do oceano. O bambu que eu trouxe para você, a sabedoria do bambu chinês que você planta, ele leva 5 anos para sair o brotinho e apenas 6 meses para crescer 20 metros de altura. E quando, para quem olha de fora, podia acreditar que não estava acontecendo nada em 5 anos, mas ele estava aumentando a sua profundidade, as suas raízes, para ter força suficiente para sustentar aqueles 20 metros. E por último, os próprios ciclos da natureza. Eu e você, nós temos ciclos, seja da nossa idade, quando nós somos crianças, adolescentes, início da fase adulta e a fase da velhice, como nós lidamos com cada ciclo, com cada fase, assim como a primavera, o verão, o outono e o inverno, e seja também os ciclos, metaforicamente falando, relacionado aos desafios da nossa vida, desafios financeiros, desafios de relacionamento, desafios de carreira profissional. Todos nós temos verão e inverno. E por que é bom a gente saber disso? Como vocês estão aprendendo aqui agora, alguns já me viram falando disso, outros estão ouvindo isso pela primeira vez. Primeiro, se você está no inverno na sua vida, você aceita o inverno, você busca o aprendizado que ele traz e você sabe que ele vai passar. Não importa quão frio e quão difícil esteja o seu inverno, o verão sempre vem. E não importa quão alegre, quão quente, quão gostoso esteja o seu verão, o inverno vem também. E está tudo bem, faz parte do ciclo da natureza e do ciclo da vida. A gente tem essa sabedoria, essa compreensão para aceitar tudo isso que acontece e para aprender em cada fase. Na primavera, quando os pássaros começam a cantar, as flores começam a despertar. No verão, em que está quente, em que o dia é bonito, em que você tem energia. No outono, em que as folhas caem. E no inverno, onde a gente fica recluso, refletindo, evoluindo e aprendendo para a nova fase, para o novo ciclo. E que a gente possa cada vez mais viver o presente. Francisca está perguntando quando vai ser o curso, ultrapassando limites presencial. Se Deus abençoar, já está marcado já. 22, 23 e 24 de abril, no Expo Dom Pedro, ali em Campinas. Teremos o Restart Life também, um evento que vai atingir o mundo todo. Vai ser online, vai acontecer ali em fevereiro. Se preparem. E 10 de janeiro a gente vai ter um evento maravilhoso, um treinamento. Se você olhar no link da bio ali, você sempre vai ter no meu link da bio o próximo evento. No dia 10 de janeiro a gente vai ter um treinamento chamado Tira do Papel.
Porque muitos de nós temos muitas ideias, a gente coloca os nossos projetos no papel, mas para tirar do papel e materializar e fazer acontecer, aí é outro jogo, né? E eu quero te ajudar no passo a passo. Aí é um treinamento muito mais prático, não teórico, mas muito mais prático, a você pegar e fazer de 2022 o melhor ano da sua vida. Gente, essa era a mensagem que eu tinha aqui para cada um de vocês. Se você gostou dessa live, clica aqui no aviãozinho aí, compartilha para o maior número de pessoas para assistirem sobre a sabedoria da natureza. Vamos trazer a sabedoria da natureza, que é tão perfeita para a nossa vida, para que a gente possa cada vez mais viver de uma maneira mais sábia, mais serena, com mais paz, que no fundo o que a gente quer é paz e felicidade. Ah, eu quero dinheiro, porque no fundo você quer a sensação que o dinheiro te traz. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. No fundo você quer uma capacidade de serenidade, de paz. É ou não é verdade? O nome do livro chama A Sabedoria da Natureza. Tá aqui, ó. O nome do livro de Roberto Otsu. Roberto Otsu, recomendo fortemente. Em breve eu vou fazer um post sobre esse livro que eu estou adorando. Estou lendo vários livros, mas esse aqui está mexendo comigo, aí eu tive vontade de compartilhar com vocês. Tá bom? Beijo no coração, excelente semana a todos e vejo vocês no próximo episódio de Viver de Verdade. Tchau, pessoal!